A Procuradoria-Geral da República apresentou ao Supremo Tribunal Federal denúncia contra o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, do União Brasil, por participação em um esquema de desvio de emendas parlamentares via a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf. A Polícia Federal já havia indiciado no ano passado Juscelino Filho e agora a PGR o denuncia. É o primeiro ministro do governo Lula a ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República. A Luísa Martins é a dona da informação. Vem chegando enquanto a gente vai fazendo aqui um trabalho coletivo, Luísa, para repercutir o assunto. Eu estou conversando com ministros do governo e já te digo o que um deles me disse sobre a repercussão. Acho que depois dessa denúncia fica inevitável a saída. Lembrando do posicionamento anterior do presidente Lula, dizendo que indiciamento não queria dizer nada, que era preciso aguardar a posição da PGR. Tá aí, ministro denunciado, Luísa. Exatamente. Tainá Uribe, boa tarde para vocês, todos que estão conosco. Denúncia que foi apresentada agora há pouco ao Supremo Tribunal Federal no processo que tramita sob a relatoria do ministro Flávio Dino. Como você disse, Tainá, é uma denúncia que pode definir o futuro político de Juscelino Filho. Lula já havia dito em junho do ano passado, quando houve o indiciamento pela Polícia Federal, que nessa parte ele ainda seria, enquanto ainda estivesse na fase do indiciamento, Juscelino ainda seria ministro, mas caso houvesse uma definição da Procuradoria-Geral da República pelo oferecimento de denúncia, Juscelino Filho poderia sim ser afastado do cargo, então é preciso voltar a atenção para ver qual vai ser a posição do presidente Lula a esse respeito. Em relação à denúncia, Tainá Uribe, Juscelino foi indiciado e agora denunciado pela PGR por desvio de emendas parlamentares, né? Ele teria destinado verbas a um município do Maranhão que seria comandado pela sua irmã, ou seja, sua irmã era prefeita da cidade. E, além disso, há uma suspeita de que ele tenha recebido propina por meio de empresas de fachada para, enfim, ter algum tipo de ingerência ali nas obras que seriam executadas ali naquela região da cidade de Vitorino Freire. Então, isso tudo está sendo colocado pela PGR nessa denúncia. Entre os crimes que foram atribuídos a Juscelino estão os crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, fraude à licitação também. E aí agora o rito no Supremo Tribunal Federal obedece mais ou menos o mesmo procedimento que a gente viu agora com a denúncia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Deve ser aberto um prazo para a defesa de Juscelino contestar essa denúncia. Depois, a PGR também vai se manifestar sobre essa contestação de Juscelino e aí o processo vai estar pronto, a denúncia, né, vai estar pronta para julgamento. Então, nesse momento, embora a PGR tenha denunciado Juscelino, ele ainda está na condição de investigado, né? Ele ainda não foi tornado réu. Isso vai ser uma decisão, então, que vai caber à primeira turma do Supremo Tribunal Federal quando o processo estiver, então, liberado para julgamento. Dino é o relator desse processo, então também é uma investigação que vai ficar sob a competência ali da primeira turma da corte. A gente tem falado aqui, né, que a primeira turma é formada por um colegiado menor, as turmas são a instância, digamos assim, competente dentro do Supremo para julgar casos penais, então vai ficar nas mãos também, assim como ocorreu com Bolsonaro, também vai ficar nas mãos de Dino, Zanin, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Alexandre de Moraes. Então, essa denúncia ainda é sigilosa, corre num processo que tramita em segredo de justiça no Supremo Tribunal Federal. É preciso ver se vai haver algum tipo de levantamento do sigilo nesse momento, mas até agora é uma denúncia que tramita em sigilo, mas a gente conseguiu confirmar com fontes ligadas à investigação que essa denúncia foi então formalizada, oferecida pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal, que agora vai seguir com os ritos formais até marcar o julgamento que pode definir se Juscelino vai se tornar réu ou não pelo desvio de emendas parlamentares. A CNN Brasil faz jornalismo com J maiúsculo, profissional e dá direito ao outro lado, como o jornalismo preza. Isso é jornalismo responsável. A CNN procurou o Ministério das Comunicações e o Palácio do Planalto para posicionamento. O espaço segue aberto aqui no nosso Bastidores CNN. Vou chamar o Pedro Venceslau para se juntar a nós. Pedro, vou ler aspas literais do presidente Lula no ano passado. Eu disse ao Juscelino, primeiro a verdade só você que sabe. Então é o seguinte, se o procurador indiciar você, você sabe que tem que cuidar de produção. Enquanto não houver indiciamento, você continua como ministro. Atenção,
Abre aspas de Luiz Inácio Lula da Silva. Se for aceito, tem que ser afastado. Ele sabe disso. Fica difícil agora a permanência, Pedro Venceslau, de Juscelino Filho, diante de uma declaração de Lula de que se a denúncia fosse feita, ele não permaneceria mais no governo. Boa tarde, Gustavo, Tainá, Luísa. Olha, a gente vê, esse episódio acontece no momento chave da relação do presidente Lula com a União Brasil. São 3 ministros, o mais engajado na defesa do governo é o Celso Sabino, do Turismo, que tem sempre feito a defesa do presidente Lula, do governo, garantido inclusive que a União Brasil vai apoiar o presidente Lula em 2026, dizendo até que pode indicar o candidato a vice. Agora, o presidente Lula também precisa muito do apoio do União Brasil no Congresso Nacional. É um partido que oscila entre o apoio e uma certa estagnação nas votações de interesse do governo federal, sobretudo na pauta econômica. Então, é um partido do qual se espera muito no Palácio do Planalto em termos de entrega. O ministro Juscelino agora vai ter que se reunir com a bancada do União Brasil. Quem vai tomar essa decisão antes do presidente Lula se manifestar é o próprio partido. Antônio Rueda, os deputados, claro, uma decisão que também passa pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Então, o partido vai ter que entregar para o presidente Lula uma solução. Se o partido insistir pela manutenção do ministro Juscelino Filho, então o presidente Lula vai ter um problema pela frente. Essa frase que ele disse lá atrás foi uma espécie de sinalização do que ele espera que a União Brasil faça caso acontecesse o indiciamento pela PGR, que foi o que acabou acontecendo. Então, o primeiro movimento, União Brasil vai observar se o presidente Lula vai realmente manter o que ele disse lá atrás e pedir uma indicação de um outro nome, e o partido mesmo vai decidir se mantém o ministro que é alvo de tanto desgaste. Porque o desgaste não é só para o Palácio do Planalto, é o desgaste também para a União Brasil. No momento em que a sigla está dividida entre governistas e oposicionistas, entre criar ou não criar uma federação com progressistas, entre a ala mais PSL e a ala União Brasil. Então, dentro desse mosaico de divergências de grupos que operam dentro do União Brasil, existem várias posições diferentes. E o caso do Juscelino vai exigir um debate que passa por todas essas instâncias partidárias para que o presidente Lula possa, então, tomar uma decisão. O recado já foi dado lá atrás. A preferência do presidente Lula é que o partido escolha um nome que tenha a chancela de todas as facções internas do partido para que ele possa, então, tomar essa decisão e conversar com o seu ministro. Olha, a gente está na expectativa, Luísa e Pedro, de uma nota oficial, tanto do União Brasil quanto do próprio ministro Juscelino Filho sobre a denúncia da PGR. Da outra vez no indiciamento ele também se manifestou, fez questão de nos enviar um posicionamento oficial. Estamos aguardando a posição do União Brasil, tanto ali da bancada da qual o ministro fazia parte, da bancada federal, ele foi indicação da Câmara dos Deputados, quanto da cúpula. Já fiz alguns acionamentos, mas, Luísa Martins, você foi mais rápida com a notícia. Muita gente sendo informada pela CNN Brasil que a denúncia da PGR saiu. Posso só fazer um comentário? Pode, claro. O próprio Juscelino não sabia, tá? Foi informado agora que ele ficou sabendo também pela CNN Brasil essa denúncia contra ele. Só para trazer um pouco da temperatura no Palácio do Planalto, alguns ministros já voltam a falar sobre uma demissão, uma exoneração do ministro das Comunicações, tá? O ministro lá atrás ficou sob fogo cruzado diante do indiciamento da Polícia Federal. Havia ali uma super expectativa de que o presidente Lula pudesse conversar com ele sobre o assunto. Isso demorou bastante. Na época, foram semanas e semanas do ministro no fogo diante das apurações da Polícia Federal, até que Lula o convidasse para uma conversa reservada. Todos os dias a gente ficava aqui na expectativa de que a conversa fosse acontecer, para, no fim, o presidente Lula sair em defesa do ministro, como trouxe o Gustavo Uribe agora há pouco, dizendo que, em outras palavras, Luísa, o indiciamento por si só não significa lá muita coisa, mas que era preciso aguardar a denúncia da PGR. Lembrando que o presidente Lula
vai desembarcar amanhã em Honduras, mas já chega para a CELAC, a cúpula dos países latino-americanos e caribenhos, com essa demanda, alguma satisfação sobre o seu primeiro-ministro denunciado no governo, no momento em que a popularidade despenca e o governo tenta reformar, né, a sua cara e trazer novidades para tentar melhorar a popularidade, não só na área da economia, mas também tentando se afastar dessas questões que podem miná-lo, a exemplo da corrupção. Pois é, Tainá, desculpa, eu estava aqui olhando porque as repercussões estão vindo e a gente fica, às vezes, olhando aqui para ver o que tem de novidade. Mas é isso, né, Tainá? Lula teve, quando houve o indiciamento pela Polícia Federal, Lula teve o cuidado de dizer, olha, Juscelino vai ter, né, caminhos aí para provar que é inocente, eu não vou afastá-lo do cargo por um mero indiciamento. Lula tem essa pauta da presunção de inocência muito viva, né, dentro de si, devido ao que ele passou na Operação Lava Jato, né, ficou preso por muito tempo, né? Depois teve as condenações que foram impostas pela Justiça Federal do Paraná, foram derrubadas pelo Supremo Tribunal Federal, e aí ele pôde sair da prisão e pôde, inclusive, concorrer à presidência da República. Então, ele tem essa questão da presunção de inocência como algo que ele defende permanentemente, que ele não gostaria de ver se repetir com seus aliados, e ele até tem falado isso no curso aí das investigações sobre o golpe de Estado, né? Que as pessoas vão ter o direito de se defender, mas se for comprovado alguma culpa, vão ter que responder pelos seus atos. E aí, do mesmo modo, então, Lula falou isso no ano passado, que o indiciamento era uma fase ainda preliminar, poderia ser que ao longo das investigações a Procuradoria-Geral da República entendesse que os elementos eram insuficientes para denunciar, poderia não ver provas suficientes para oferecer uma acusação formal contra Juscelino, por isso que ele deixou aí isso em aberto para verificar qual seria o posicionamento do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Só que agora esse posicionamento veio e com uma denúncia que, embora ainda esteja em sigilo, a gente tem informações de que é uma denúncia também bastante contundente, né, e que aponta aí para vários crimes, entre eles corrupção passiva e lavagem de dinheiro, como eu disse, devido à destinação de emendas parlamentares de quando o Juscelino era deputado federal para um município e para obras que acabariam beneficiando muitas pessoas que eram do seu ciclo, né, próximo, do seu ciclo de intimidade, inclusive do seu ciclo familiar, já que a prefeita da cidade que foi a destinatária desses recursos era irmã de Juscelino Filho, né? Então tudo isso consta na denúncia da PGR e agora é preciso ver se Lula vai manter essa posição ou se vai também talvez dar um espaço, né, para ver se o judiciário vai receber essa denúncia, porque ainda tem essa fase, né? O Supremo Tribunal Federal pode analisar essa denúncia e ver que não tem elementos suficientes para abrir uma ação penal, que não tem elementos suficientes para que Juscelino Filho seja tornado réu no processo. Então, talvez ainda haja essa sobrevida aí, mas se Lula mantiver o que ele disse em junho, o futuro político de Juscelino Filho na esplanada dos ministérios, sem dúvida, está sob risco. Pedro Venceslau, eu quero repercutir principalmente contigo a respeito do Maranhão. A gente está falando de um ministro que é do Maranhão, um ministro da Suprema Corte que também é do Maranhão, que será relator desse caso. Juscelino Filho causou surpresa quando ele próprio, ao lado de Arthur Lira, foi à posse de Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. Mas antes, vamos dar outro lado? Vamos dar o posicionamento do ministro Juscelino Filho, que acaba de chegar com exclusividade aqui no Bastidores CNN. A nota, que será lida por mim e pela Tainá Falcão, é assinada pelos advogados Ticiano Figueiredo, Pedro Ivo Veloso e Francisco Agosti, advogados de Juscelino Filho. A nota começa da seguinte maneira: a defesa de Juscelino Filho esclarece que até o momento não foi notificada sobre a denúncia do Ministério Público. Tal andamento sequer consta na consulta processual. Aliás,
Em se confirmando, temos um indício perigoso de estarmos voltando à época punitivista do Brasil, quando o Ministério Público conversava primeiro com a imprensa antes de falar nos autos. Assim continua a nota. De toda forma, o ministro reafirma sua total inocência e destaca que o oferecimento de uma denúncia não implica em culpa, nem pode servir de instrumento para o Ministério Público pautar o país, ou seja, uma crítica ao Ministério Público. O julgamento cabe ao Supremo Tribunal Federal, em quem Juscelino Filho confia que rejeitará a peça acusatória diante da sua manifesta ausência de provas. Aliás, essa é a melhor oportunidade, segundo a defesa de Juscelino, para se colocar um fim definitivo a essa maratona de factoides que vem se arrastando por quase 3 anos, com a palavra final da instância máxima do Poder Judiciário Nacional. Aí segue a nota, além disso é uma nota extensa, mas vamos dar na íntegra também aqui o que disse o ministro Juscelino Filho para contemplar os dois lados. Além disso, ele ressalta que o caso não tem qualquer relação com a atuação à frente do Ministério das Comunicações, cuja gestão é pautada por transparência, eficiência e compromisso com o interesse público. Como deputado no mandato anterior, Juscelino limitou-se a indicar emendas parlamentares para custear a realização de obras em benefício da população. E os processos de licitação, execução e fiscalização das obras são de competência exclusiva do Poder Executivo, não sendo responsabilidade do parlamentar que indicou os recursos. O ministro reitera sua confiança na justiça, na imparcialidade do Supremo, acreditando, na verdade, que ela prevalecerá e que sua inocência será devidamente comprovada. Pedro Venceslau, volto à pergunta. A gente viu um Flávio Dino bastante isonômico e bastante imparcial em relação às emendas parlamentares com o fim do orçamento secreto. Agora é um novo teste para o ministro, que vai ter de ser relator de um caso que julga alguém que é do mesmo estado que ele. Ele decidiu manter o caso com ele, apesar do fato deles terem sido colegas de ministério na administração de Luiz Inácio Lula da Silva, frequentavam as mesmas reuniões, enfim, trabalhavam no mesmo emprego. E mais do que isso, na época do episódio da questão das emendas do Juscelino Filho, Flávio Dino era governador do Maranhão. E a empresa que está envolvida nessa investigação também atuou em obras do governo do Maranhão, na gestão de Flávio Dino. Mesmo assim, ele não se declarou impedido e decidiu manter o caso com ele. É uma decisão que está em linha com outras decisões de outros questionamentos sobre possíveis impedimentos do próprio ministro Flávio Dino. Agora, ele tem tido uma linha muito dura em relação às emendas parlamentares. Inclusive, tem sido uma relação bastante tensa entre Flávio Dino e o Congresso Nacional. E ele, inclusive, tem sido pressionado em vários momentos a tentar flexibilizar um pouco, não flexibiliza, tem feito um contraponto importante ao Congresso Nacional no momento em que o Executivo fica um pouco numa posição de refém dos parlamentares. Então agora provavelmente Flávio Dino vai ter que tomar uma decisão em relação ao ministro que vai ter que ser técnica, mas que vai ter repercussões obviamente políticas. Luiz, a gente tem que lembrar também que o Congresso ainda está às voltas com o Supremo Tribunal Federal. Foi arrefecida a temperatura desde a chegada desses novos presidentes, cumprindo ali a maior parte do que foi pedido pelo ministro Flávio Dino, exceto o que diz respeito às tais emendas de líderes, que pode gerar algum ruído mais adiante, mas a gente está falando de desvio de emendas. Isso corrobora a tese do ministro Flávio Dino sobre transparência e rastreabilidade. O que eu quero te perguntar, Luísa, é se, além de corroborar, que é algo óbvio, se ele pode usar desse argumento também, ou pode robustecer a sua tese sobre cobranças próximas, né? A exemplo dessas emendas de líderes que ainda podem ser ajustadas, que foi ali uma manobra para a audiência entender, feita pelo Congresso Nacional para as indicações das emendas de comissão, emendas coletivas sendo indicadas por líderes partidários, sem a devida autoria, como pediu ao ministro Flávio Dino. Taná, vamos lá. É importante diferenciar uma questão. Existe a ação da qual o Flávio Dino é relator que fala sobre a falta de transparência e rastreabilidade das emendas parlamentares de uma forma geral. E aí, paralelamente a isso, existe uma série de inquéritos de investigações no Supremo Tribunal Federal com vários ministros relatores diferentes e que tratam dos casos de suspeitas de crime, né? De suspeitas de desvio de emendas, em que são alvos ali deputados e
senadores específicos por essa prática aí de desvio de emendas parlamentares. E aí, entre esses vários relatores, está o próprio ministro Flávio Dino. Como o Pedro estava dizendo, Dino se manteve à frente do inquérito, a oposição chegou a alardear ali, né, nos próprios bastidores do Congresso Nacional, de que Dino deveria se declarar impedido de julgar Juscelino, porque, afinal, foram colegas de esplanada, né? Dino, antes de ser ministro do STF, era ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula, mas a interlocutores, Dino tem dito que embora eles tenham sido colegas ali nos primeiros meses ali do governo Lula, eles não são amigos, não tem nenhum tipo de relação próxima que justifique Flávio Dino deixar a relatoria desse processo, né? E aí, Dino também fala, né, que não existe uma razão objetiva para o impedimento, né? As razões de impedimento estão previstas na lei e prevêem, por exemplo, que seja proibido que um juiz atue em um processo no qual seu cônjuge é parte, e que nenhuma dessas hipóteses da lei se aplica ao caso, porque afinal, embora tenham sido colegas, como eu disse, eles não se consideram amigos, não se consideram pessoas próximas ou íntimas. Então, Dino disse que não tem nenhuma razão para se afastar desse processo. Agora, pelo rigor que a gente tem visto, Tainá e Uribe, nas decisões do ministro Flávio Dino em torno das emendas parlamentares e até pelo nível de detalhamento que ele tem dado nas suas decisões, Dino talvez seja o ministro do Supremo hoje que mais conhece as circunstâncias em que esses desvios de emendas podem se dar, né, no âmbito do Congresso Nacional. Então, essa severidade do ministro Flávio Dino na ação que discute de maneira abstrata, digamos assim, a falta de transparência e rastreabilidade das emendas parlamentares, ela deve ser replicada nesse caso de Juscelino Filho, né? Há uma expectativa, pelo menos uma leitura das pessoas próximas ali, né, auxiliares do ministro Flávio Dino, de que essa seja uma linha que ele vai continuar seguindo, né? A linha do rigor, justamente porque Flávio Dino tem conhecimento de todos os contextos que são colocados ali pelo Congresso Nacional para tentar, de alguma maneira, dificultar a rastreabilidade, né, o monitoramento desse dinheiro, dificultar que a população, a comunidade consiga rastrear e ver para onde está indo o seu dinheiro, né, que obras estão sendo priorizadas, né, de que maneira a população, a sociedade pode ver o dinheiro das emendas parlamentares se transformando em algo concreto que venha para o seu benefício, né, uma escola, um hospital, uma estrada, enfim, qualquer coisa desse tipo. Agora, por isso que há essa percepção, desculpa, só para concluir, de que Flávio Dino deve imprimir, sim, o mesmo rigor da ação sobre a falta de transparência das emendas nos casos criminais dos quais ele é relator. Vamos ver qual vai ser o ritmo que Flávio Dino vai imprimir nesse caso de Juscelino Filho. A Tainá Falcão trouxe uma informação agora há pouco que alguns integrantes da esplanada dos ministérios consideram que a saída de Juscelino Filho é inevitável. Eu e a Larissa Rodrigues acabamos de apurar que Juscelino Filho deve se reunir com Lula após o retorno de Lula de viagem ao exterior. O próprio Juscelino Filho disse a alguns aliados de que ele pretende ter essa conversa com o presidente Lula para reafirmar a sua inocência e trazer provas de que a denúncia foi injusta com ele. Lula, antes de tomar qualquer decisão, é o que dizem as fontes a mim e a Larissa Rodrigues, quer ter uma conversa frente a frente, tete a tete, com Juscelino Filho. E eu volto a ler uma declaração dada no ano passado por Lula. Eu disse a Juscelino, primeiro a verdade, só você que sabe. Então é o seguinte, se o procurador indiciar você, você sabe que tem que cuidar de produção. Enquanto não houver indiciamento, você continua como ministro. E a frase mais forte, se for aceito, tem que ser afastado. Vamos ver se Lula seguirá com a mesma linha de pensamento ou se, neste momento, irá esperar uma decisão do Supremo Tribunal Federal para definir o afastamento ou a permanência de Juscelino Filho no governo federal. Em algum momento o presidente vai ter que falar, porque desembarcando em Honduras também, estou acompanhando gente que está lá, os jornalistas vão questioná-lo. Então, alguma resposta ele deve preparar junto à Secretaria de Comunicação.